A língua que nós falamos até hoje, em diversas partes do mundo, o vêneto, tem uma história antiguíssima. É de conhecimento geral que a primeira língua dos paleovênetos, ou os vênetos antigos, se tratava de um sistema de escrita rúnica, registrada sobre pedras ou em diversos utensílios caseiros. Contudo, ao se falar de história vêneta antiga, é preciso ao menos se ponderar 3 fases que ajudaram na constituição dos vênetos modernos. E obviamente o seu ancestral, o imigrante que chegou no Brasil, também já constava na categoria de vênetos modernos. Sob aspecto de língua e cultura, os registros da literatura nos apontam um período autóctone, isso é, o início de língua e cultura venética sem interferência estrangeira. Além disso, um segundo período influenciado pelos celtas e o último deles, o qual diz a respeito à romanização. Entretanto, aqui focamos num segundo momento a fase vêneto-celta, onde a língua venética também se faz presente. E certamente não há como falarmos disso sem mencionar a stele, uma pedra basáltica com inscrições em alfabeto venético. Essas inscrições foram feitas em 4 linhas, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Iats Veneticens ost que nogenes lions meu fausto. Segundo uma possível interpretação, Iats é nome próprio e os demais são adjetivos que se referem a uma posição da pessoa na sociedade. Ostes, forasteiro, enogenes, nascido, e lions possivelmente se refira ao povo dos Levi, que segundo Políbio, geógrafo e historiador da Grécia Antiga, se tratava de uma das tribos pertencentes aos celtas cisalpinos. Numa possível tradução livre feita para o português, a frase significaria: eu, Iats, um nativo leve, agora sou um forasteiro venetizado. E obviamente de particular importância é a palavra veneticens, porque é a primeira atestação em absoluto no vêneto de um adjetivo derivado da antiga população dos paleovênetos, dos vênetos antigos. Raiz etimológica carregada desde a Idade do Bronze até os dias de hoje pelos vênetos modernos. Esta pedra, a stele, se encontra no museu da cidade de Isola Vicentina, no Vêneto, mas também podemos encontrar uma réplica dela no museu da cidade gaúcha de Marau. Para finalizar, é óbvio que ainda é possível se encontrar alguma coisa do venético antigo dentro da língua vêneta moderna. Seria impossível não carregar nenhum traço, e há muitas especulações sobre isso. A L-fórcula, que é hoje um elemento de união gráfica entre os diferentes modos de se falar vêneto, é uma das hipóteses recorrentes da marca do venético antigo dentro da língua vêneta atual. Por exemplo, mescola e mescoea, ambas escritas com a L-fórcula por conta de uma convenção ortográfica dos anos 70, que visa uma organização da grafia da língua vêneta para que todos possam se entender também na escrita. Enfim, obviamente o que diz respeito ao venético na língua vêneta atual, não se pode afirmar nada com 100% de certeza, mas sempre é muito interessante pensarmos sobre.